Que Deus já se sentia enauseado. E vemos arrogância sobre a terra, destruição, um homem autocentralizado, se auto-engrandecendo, um homem que desagrada profundamente o coração de Deus, e isso de uma proporção gigantesca para a realidade, para a época. O texto diz que a maldade ia se multiplicando. Ia se multiplicando. Deus resolve pôr fim ao homem que ele criou. E não somente ao homem, mas também à própria criação ao seu derredor. O mundo criado, o planeta, Deus diz, não tem mais jeito. Porque Deus queria novamente que tudo se recomeçasse novamente. Se ele deixasse, e a partir do homem já criado, ter essa nova criação, nós sabemos que toda geração, a próxima geração, ela é influenciada pela geração anterior, correto? Estão pegando meu raciocínio? A geração que vem, ela é influenciada pela geração que está antes dela. Então, a nossa geração, nós acabamos reproduzindo muitas coisas que a geração passada nos deixou. Nós damos uma melhorada, construímos a nossa própria dimensão, a nossa própria realidade, mas o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos deixar para a nossa próxima geração. Isso até é princípio bíblico. Para que a próxima geração conheça ao Senhor, etc, etc. E a terra estava tão poluída e a perversidade estava sobre a terra de uma proporção tão grande que não haveria como ter a nova geração que Deus estava idealizando a partir da geração anterior. Por isso ele quer destruir a terra, para começar uma nova história do zero. Porque senão a nova geração, ou a nova humanidade, teria a influência da anterior. Continuamente mau era o coração do homem. Deus diz, vai retirar o seu espírito, para que, retirado o seu espírito, não desse continuidade à criação da forma como estava. A paciência de Deus está se esgotando com a geração de Noé. E Deus diz, vou enviar um dilúvio. Vou acabar com tudo. Por fim à vida. E quando Deus diz que vai colocar fim à vida, Ele está dizendo, eu vou colocar fim à arrogância dos homens. Vou colocar fim aos planos e obras que estão distanciados de mim. O capítulo 6, aí de Gênesis, nos diz, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os animais e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Arrependo-me de havê-los feito. Então, esse homem desgostou profundamente o coração de Deus. E Deus diz, da forma como está, não vai ter jeito. Esse homem vai se autodestruir e a humanidade não será preservada e tudo vai acabar nas próprias mãos do homem. O próprio homem vai arrebentar com o seu próprio mundo, com o próximo e com si mesmo. Consigo mesmo. Oi? Ah, desculpa. Mas, no meio dessa realidade, eu leio aqui na Bíblia, Gênesis 6, 8 e 9, diz assim, Deus vê a corrupção da humanidade, vai destruir a terra, vai fazer desaparecer da face da terra o homem que ele criou e todo ser vivente. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém,
o Senhor mostrou benevolência. Na outra tradução, como é que está escrito aí o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis? Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Isso, achou graça. Não que ele era cheio de graça. Na Bíblia não tem ninguém cheio de graça. Nem a Maria, que vivem dizendo que ela era cheia de graça. O texto do anjo, quando chegou para Maria, em Lucas capítulo 1, diz: alegra-te muito, favorecida. Você recebeu favor, você não é cheia de graça. A Noé achou graça, não que ele era cheio de graça. Deus lhe deu a graça. Deus lhe deu a graça. No meio, então, desse caos social, da desintegração da humanidade, temos um homem que anda com Deus. Temos um homem que anda com Deus. Eu vou repetir isso, porque nós vamos falar da família de Noé, mas eu quero enfatizar que foi Noé que achou graça diante de Deus. Foi Noé, o homem justo diante de Deus. Noé que conhecia a Deus, e não sua família. Noé não se salvou a si mesmo. Deus mandou que Noé fizesse uma arca. A arca não é meio de salvação. Não é tipo da salvação de Cristo a arca, não. A arca é um instrumento como a cruz foi para Cristo. A arca é meio de Deus dar continuidade ao seu plano e trazer quem? O descendente. Porque Deus que disse em Gênesis 3,15 que viria o descendente, Deus vai trazer esse descendente. Quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Quando Deus fala, Ele cumpre. Então, matou Caim, não tem problema. Vai trazendo problemas aí com Lameque, mas Deus vai fazer cumprir a sua palavra. E aí, então, Noé, dentro dessa perspectiva, desse caos social, da desintegração social, Noé é preservado, foi salvo da maldição. 1 Pedro 3,20, alguém pode ler, por favor? Pedro, ele leu sobre Noé. Está vendo como que a Bíblia, todos testemunham a respeito da Bíblia, é a sua autoridade, a autoridade bíblica. Vamos ver um texto do Antigo Testamento que o apóstolo, lá no Novo Testamento, vai dar credibilidade a esse texto. Isso é maravilhoso, porque os maiores intérpretes do Antigo Testamento, quem são? Quem são os maiores intérpretes do Antigo Testamento? Os maiores intérpretes do Antigo Testamento? Isso, os apóstolos. Os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento. Eles são os maiores intérpretes. E agora vamos ver Pedro falando de Noé. Olha quanto tempo de diferença dos dois. 1 Pedro 3,20. Isso. Os 3 filhos de Noé, a sua esposa e as 3 noras. E Noé. 8 pessoas foram salvas. 2 Pedro 2, versículo 5. Segunda Pedro 2,5. Pode ler. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Isso. Noé é pregoeiro da justiça. Por quantos anos Noé pregou para que o povo se arrependesse? 120 anos. Mais ou menos isso aí que durou para poder fazer a arca, né? 120 anos para construir a arca, e Noé pregando, e o povo
desprezando a palavra que Noé trazia. E aí Noé continuou. Os dois textos que lemos a respeito de Noé fala dele e depois, por tabela, a sua família. Mas o fato é que quem andava nesse caos social com Deus era Noé. Eu pergunto a vocês, hoje nós vivemos numa sociedade autodestruidora, sim ou não? Vivemos numa sociedade autoengrandecedora? Vivemos numa sociedade distante de Deus? Vivemos num caos social? Vivemos na desintegração da família? Vivemos em um homem cada vez mais sabedor e conhecedor da ciência e do conhecimento mais distante de Deus? Vivemos em tempos onde o homem abandonou, virou as costas para Deus? Sim? Agora eu pergunto, é possível nos dias de hoje ter homens e mulheres que andam com Deus no meio desse caos social? Sim? Sim. Amém? Noé andava no caminho da obediência. Noé andava no caminho de Deus. Noé é marido, é pai, é cidadão. Noé andava com Deus. Quando Noé nasceu, o pai dele lançou uma profecia sobre ele e a profecia cumpriu. Exatamente. Ele ia aliviar das tensões. 5:29. É. Lei. 5:28. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Isso nos consolará. É uma consolação. Exatamente. Uhum. E esse homem andava tanto com Deus em obediência, no meio dessa realidade social desfavorável, que em Ezequiel 14, versículo 14 a 20, Deus diz que até mesmo se Noé viesse clamar a ele, para poder voltar atrás no que ele falou que faria, ele não iria fazê-lo. Veja que o próprio Deus toma Noé como exemplo de homem fiel, obediente, como Jó. É citado no capítulo 14 de Ezequiel pelo próprio Deus. Noé é pai, Noé é marido, Noé é cidadão, Noé é homem de Deus, que anda no meio desse caos social, no meio dessa sociedade contrária, e Deus diz que vai poupar Noé e a sua família, porque onde tem um justo, Deus ouve a sua oração. Deus abençoa a casa onde tem pelo menos um justo. Tiago diz isso, não é? Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Mas Noé, quando Deus então diz para ele e a sua família entrar na arca, através da ação de Noé de andar com Deus, toda a sua família foi poupada, mas não só por causa disso que eu falei com vocês, mas por causa também da solidariedade da família. O que é isso? Quando nós olhamos dentro da Bíblia como um todo, isso vai chegar no Novo Testamento também, você vai ver que Deus sempre vai pegar o cabeça, e através do cabeça haverá representatividade da família, do clã e de todos os seus, certo? De maneira que até mesmo a tribo, ela é representada pelo cabeça. Aquilo que o cabeça fizer, os demais também seguirão, por solidariedade. É por isso que Josué, quando chega no momento crítico da história, em que o povo está deixando Deus, deixando o Senhor, Josué diz assim: se vocês quiserem ir atrás de outros deuses, podem ir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou pela família. Ele não perguntou à esposa, ele não perguntou aos filhos se iriam fazer o que ele estava dizendo.
mas ele e a sua casa, ele toma a responsabilidade, né? É o senso da responsabilidade. Começa comigo. A verdadeira mudança começa comigo. Se eu quero a mudança no coração do outro, que comece essa mudança comigo. Eu e a minha casa. Eu é senso de responsabilidade. Minha casa, senso de mordomia. Serviremos é senso de serviço ao Senhor, pertencer ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, ele chama a responsabilidade. Você vai ver que vai perpassar toda a Bíblia, né? O rei de Nínive, quando se converteu com a pregação de Jonas, toda a nação também foi convertida, diz a Bíblia. Vamos chegar no Novo Testamento. O carcereiro pega a sua lança, pega a espada e quer tirar a sua própria vida, porque o soldado, quando deixasse fugir o detento, ele teria que pagar com a sua própria vida naqueles dias. E aí, Paulo e Silas, à meia-noite, está louvando ao Senhor, o terremoto acontece. Lembram do texto? Lembram do texto, né? Aí então ele vai para suicidar, ele pegou a lança e ia suicidar o carcereiro. Aí Paulo diz: para, não faça isso contra a sua própria vida, é loucura, suicídio é loucura. E aí ele então entra precipitadamente, vai lá dentro e conversa com Paulo e pergunta: o que eu devo fazer? Paulo responde o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa promessa foi para o carcereiro, ele creu e diz a Bíblia que mais de meia-noite, presumo eu, porque quase meia-noite estavam louvando ao Senhor, tem o terremoto, e aí conversa, e o desfecho da história é Paulo adentrando na casa dele, batizando mais de meia-noite o carcereiro e a sua família. Foi ou não foi? E eu acho que esse batismo foi por aspersão, não foi por imersão dentro de uma casa mais de meia-noite. Capítulo 16 de Atos, Lídia, versículo 14, também estava ouvindo ao Senhor, Deus abriu o seu coração, e ela e toda a sua casa também foi batizada. Foram batizados, né? Ela e a sua casa, todos batizados. Cornélio, capítulo 10, também. Vejam o que eu estou dizendo da solidariedade da família. É um decidindo por todos. Isso é a representatividade da família, tá bom? Tudo bem? Preservação de Noé. Deus está preservando Noé e a sua família. Por causa de um justo, Deus preservou a sua família. Com Noé, então, Deus espera que haja um novo começo. Vai destruir tudo. Vai colocar um fim em tudo, e Deus assim o faz. O capítulo 7, capítulo 8, diz que veio um dilúvio e que inundou toda a terra, proporções gigantescas de água, as comportas do céu se abriram e foram quantos dias? Quanto tempo? Quantos dias? De chuva, 40 dias e 40 noites, que desceu chuva como nunca antes, inundou tudo, matou tudo, enquanto que a arca de Noé, quem foi que fechou a arca de Noé? Deus fechou a arca de Noé, com Noé lá dentro, seus animais, seus bichos, tá certo? E quantos casais que Moisés colocou na arca? Quantos? Noé sim. Noé então, convivendo ali dentro com aqueles bichos, mais de 150 dias, misericórdia, né? É cheio de bicho para todo lado, não é isso? E quando termina, então o dilúvio, termina o escoamento da água, Noé sai da arca. Capítulo 9. Qual foi o primeiro ato que Noé fez depois que saiu da arca? Eu quero saber disso. Quem vai pesquisar na Bíblia aí? Oi? O que Noé fez quando saiu da arca? Oh, que beleza! Até que enfim saí de dentro desse mau cheiro.
Hein? O que Noé fez? Capítulo quanto? Capítulo 8 de Gênesis, versículo 20. Pode ler. Pode ler. Vai. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Amém. Primeira coisa que Noé fez foi louvar a Deus, agradecer a Deus, foi se render diante do Senhor, levantar um altar ao Senhor. Começamos então aí uma nova história, a história dos altares. Que coisa linda, é estudar sobre os altares na Bíblia. Começa com Noé. Noé levanta um altar ao Senhor, adora ao Senhor, coloca animais, sacrifica ao Senhor. O que Noé está fazendo com isso? O que Noé está fazendo? Noé está restaurando os mandados que haviam ido embora. O primeiro mandado que Noé restaura é o mandado espiritual. É o espiritual. Relacionamento com Deus. A vida só tem sentido no relacionamento com Deus. Vai começar uma nova história, vai começar uma nova geração, vai começar uma nova humanidade. Vão povoar a terra agora novos animais, diferentes do antedilúvio, totalmente diferente. E para que possa começar bem, para que possa ir bem, o mais importante é a presença de Deus. Todo começo bem sucedido tem que ter Deus no início, senão tudo vai errado. Por que a lua continua sendo a mesma lua de sempre, o sol de sempre, as estrelas de sempre, as montanhas que aí estão? Por que o mundo continua assim, seguro, estável, da forma como está? Porque o primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio Deus está. Entendeu? Agora Noé faz exatamente buscar a presença de Deus. E aí, capítulo 9 de Gênesis, vale a pena você com a Bíblia na mão. Quem não trouxe Bíblia, senta perto de um crente. Estou brincando. Capítulo 9 de Gênesis. A minha versão aqui é NVI. E vou lendo aqui então. Capítulo 9 de Gênesis. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Que mandato é esse que Deus está recuperando? Mandato social. Social. Encham a terra. É a mesma promessa para Adão? Sim? Deus não havia dito isso para Adão? Só que agora é um novo começo. Se é nova humanidade, está restaurando o que foi falado com Adão. Multiplicai, sejam férteis. Deus abençoou Noé. Mais uma vez, o cabeça. A bênção sobre o cabeça. O que importa não é um carro novo na garagem. O que importa não é o apartamento de luxo. O que importa não é uma poupança bem rechonchuda. O que importa é a bênção de Deus. A bênção de Deus. Com a bênção de Deus, tudo isso que eu falei tem seu lugar. Deus abençoou. A primeira coisa que Deus faz é abençoar Noé e seus filhos. Por quê? Porque vai começar uma nova humanidade, uma nova etapa. Então precisam da bênção de Deus. Sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Propósito de Deus, que enchessem a terra. Vejam só, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Como é que está a tradução aí? A outra, versículo 2. Pavor e medo virão dos animais. Deus está restaurando o princípio do mandato social, real, social, onde, mais uma vez, restaura a autoridade do homem sobre os animais. Se Deus não tivesse colocado medo nos animais,
para conosco, nós seríamos presas fáceis dos animais. Você estaria andando aí na rua, né, e poderia vir um abutre sobre a sua cabeça e já querer logo um bife logo, né? E hoje nós temos pessoas que domam até leão, elefante. Por que eles são domesticados, são domados? Porque há um pavor dos animais para com o homem. Quem foi que colocou esse princípio de respeito dos animais com o homem? Deus. Para que os animais pudessem estar nos respeitando, porque senão não daria nem para viver. Sabe por quê? Porque o pecado adentrou. Deus não eliminou o pecado no coração dos descendentes dele, dos descendentes de Noé e do próprio coração de Noé. É apenas um novo começo. Mas Noé e os seus descendentes continuam pecadores. E sendo pecadores, a desarmonia também veio nos seus animais. Os animais que estão dentro da arca são os animais que vão começar a povoar a nova terra. Certo? Vão começar a povoar a nova terra. Então esses animais, por causa do pecado, houve um distanciamento e a desarmonia do homem com a criação. Quando Deus está dizendo que vai colocar pavor, é porque os animais não tinham. E também não era preciso, porque havia harmonia no Éden. Mas por causa do pecado perdeu essa harmonia. E agora Deus está dizendo, vou restaurar isso, para colocar convivência entre vocês, porque senão não vai dar nem para conviver entre vocês, Noé, seus descendentes e os animais. Então, isso é graça comum de Deus. É graça comum. Versículo 3. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, inclusive a carne dos animais. Ao que tudo parece, antes da queda, o homem não comia animais. Era vegetariano. Agora Deus diz, está liberado o cardápio, mas de forma responsável. Um churrasquinho, a picanha. Vai bem. Nessa hora agora, sem um intervalo, sem nada, né, irmão? Então, comer a carne dos animais de forma responsável. Tudo que vive e se move servirá de alimento. Tudo. Carne de porco também, pastor? Carne de porco, tudo. Tem adventista aqui? Deixa. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Ok? Versículo de número 4. Mas não comam carne com sangue, é a preservação da vida e tal. Versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. É o princípio da proteção da vida. Né? Se matar alguém, a vida dele também será tirada. O que é isso? Pena de morte. A pena de morte está aqui. Não faça besteira com a vida do outro, porque senão vai fazer com a sua própria vida. É preservação da vida. Preservação da vida. Ok? Isso serve no dia de hoje também? Serve no princípio de preservação da vida. A vida humana, ninguém pode ir tirar a vida da pessoa assim, né? Agora, Paulo diz em Romanos 13, que não é à toa que a autoridade traz a espada. A espada ali, me parece, que é o instrumento de alguém que está habilitado para executar em nome de Deus, representante legal do Senhor, uma autoridade instituída, porque não existe nenhuma autoridade que não seja dada pelo Senhor. Essa autoridade representando Deus, o Estado, parece-me, Paulo está dizendo que ela tem autoridade para poder até mesmo tirar a vida do outro, dentro de um preceito estabelecido. O mandamento de Deus, o 7º mandamento, não matarás, é melhor traduzido, não assassinarás.
não fazer violência com a própria mão, deixa que alguém instituído faça. Versículo 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Versículo 7 também é o mandato que Deus está restaurando, está dizendo que deve haver uma paternidade responsável, criação de filhos com responsabilidade, geração de filhos com responsabilidade. Como é que está escrito no versículo 7 aí de vocês aí, a Bíblia? Na versão aí, como é que é? 9:7. Isso. Sede fecundos, paternidade responsável. Versículos 9 e 10. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 12. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Percebam que Deus restaura o mandato cultural, o espiritual, o social. Deus traz tudo de volta, concede a Noé, a sua descendência, o privilégio de repovoar a terra, recomeçar do zero, começar de forma maravilhosa, porque Noé andava com Deus, era justo, Noé andava em obediência, então esperaria que a descendência de Noé, os seus descendentes, todos que viessem, pelo fato de ter começado uma nova humanidade, seria uma humanidade exemplar. A humanidade que nós vivemos hoje, ela vem dos dias de Noé e não antes de Noé. Essa humanidade, hoje, ela corresponde à expectativa de Deus? Depois de Noé? A nossa raiz não é uma raiz boa, de gente que andou com Deus, que temia a Deus. Noé não era assim? Nós não somos descendentes de Noé? A nossa geração não vem a partir de Noé, sim ou não? E por que a gente... Por que não preservou da mesma raiz de Noé? Adão caiu em pecado, mas foi antes do dilúvio. Depois do dilúvio não diz que Noé, ou diz? Noé errou? Noé também errou? Tem alguma coisa que fala que Noé pecou diante de Deus? Tem. É só continuar que Noé vai beber, cair e levantar. Noé cultivou uma vinha. Noé encheu a cara. Noé cai em pecado, mas Deus colocou um sinal, o sinal da aliança. Essa aliança representa um mandato espiritual? Sim. O compromisso de Deus com o homem. Ok, isso. Deus colocou no céu o sinal do quê? Arco. Onde é que está escrito que é arco-íris? Está escrito arco. É? Algumas traduções ainda colocam, mas na verdade Deus colocou o seu arco, né?
O arco da aliança, é sinal da aliança. Porque Íris é o nome de uma deusa da mitologia grega. Então, fica meio complicado, né? A gente falar arco-íris. Mas Deus colocou o arco. E esse arco é para lembrar o homem que Deus daria sua palavra, que nunca mais iria acontecer com a terra da forma como aconteceu com o dilúvio. O arco-íris, né, como alguns colocam, é sinal da aliança de Deus com o homem. Ok? Complicado, né? É, só falar arco-íris. A Bíblia coloca, Deus colocou o arco. Para ser preciso nas escrituras, Deus colocou o arco. Deus colocou o arco. Né? É o arco da aliança. E esse arco vai refletir lá no Apocalipse. No capítulo 4 do Apocalipse, vai dizer que João vê um mar de vidro e depois vê o arco. Ezequiel, no capítulo 1, também vai falar desse arco. Que ele viu um arco diante do Senhor. Né? O arco de glória, a glória do Senhor. Então é melhor dizer o arco, tá? Mas sem falar íris também não vai estar pecando. Então, meus irmãos, a renovação da aliança começa agora. Quando Deus diz estabelecerei a minha aliança, não é uma nova aliança totalmente outra, mas é a mesma aliança renovada. E é interessante que no capítulo 1, no capítulo 21 do Apocalipse, João diz assim: vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. O novo que João diz, no grego, kainê, não é novo totalmente criado do nada, mas é essa terra totalmente outra. É este céu totalmente outro. Por isso que a ressurreição será você totalmente outro. É você. Sua identidade não perde. Como não perdeu a identidade de Elias nem Moisés na transfiguração. Eles preservavam até o nome deles. Na transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, apareceu Elias e Moisés conversando com Deus. Então, o que eu vejo aqui, também o prenúncio aqui, a partir desse ponto, de uma nova humanidade, a partir da humanidade preservada. Você vai ver que é a mesma terra, mas só que agora é uma nova terra lavada pelas águas do dilúvio. É uma nova geração, mas uma nova geração a partir da geração de Noé. São novos animais a partir dos que foram preservados. É a criação. Então, esse também é um apontamento escatológico. É um apontamento escatológico. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículos 22, diz que a criação, ela geme, aguardando com expectativa a redenção. A redenção. Essa criação, esse mundo, aguarda com expectativa a recriação. Quando Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. A palavra criatura e o substantivo, algumas versões colocam, se alguém está em Cristo, é nova criação. Criação. Porque é como Deus estivesse sepultando aquela e fazendo ressuscitar outra. É uma nova criatura. Aquela totalmente outra. Né?
Quando você, antes de converter, antes da sua conversão, da minha conversão, nós não deixamos de ser nós mesmos quando nós fomos convertidos. A sua identidade foi mantida, o seu temperamento foi mantido, a sua estatura, o seu tamanho, foi ou não foi? Foi. Só que agora é você totalmente outro. Eu sou você amanhã. Não é assim a propaganda? Então, é você mesmo, totalmente outro. A geração, então, a partir de Noé, é a mesma geração de Adão, totalmente outra. Totalmente outra. Estava espiritualmente morto, mas em Cristo eu tenho nova vida. Como se fosse assim, Amém. mais ou menos nesse sentido. Aleluia. Interessante você colocar isso aí, porque o capítulo 6 de Romanos, Paulo diz que houve um sepultamento do nosso ser anterior e ressuscitou um novo ser em Cristo. Então o velho homem foi sepultado e ressuscitou outro, ressurgiu outro, né? Cristo levou sobre si, quando ele morreu e foi sepultado, né? É como se estivesse sepultando a nossa velha natureza, o nosso velho homem. E quando ele ressuscitou, ressuscitou o novo homem. Isso é sinônimo também da nossa dimensão espiritual. Ok? 10h20, pastor. Oi? 10 minutos, conclui então. Algumas versões. Ezequiel 1:28. Isso. Coloca arco-íris. Não há pecado nisso não, mas... O arco Bom. Tá, Noé então é o iniciador dessa nova aliança, a aliança do recomeço, tá? Essa aliança do recomeço recomeça com Noé. A gente poderia falar muita coisa de Noé nesse princípio, mas para não cansar vocês, Abraão. Vou introduzir hoje, e pastor Eugênio quer que eu volte aqui para falar sobre esse assunto ainda, pastor. Tá. É porque eu preciso chegar em Jesus. Eu preciso chegar em Jesus. Eu estou em Abraão ainda. Mas só que, ó, eu vou fazer o seguinte. Abraão, não vou falar de Isaac, Jacó, José. Vou direto para Moisés. Depois vou para Davi, aí eu chego em Cristo. Ok? Beleza? Então, Abraão, aliança com Abraão, que é a aliança da promessa. Depois vamos falar de Moisés, Davi e Cristo. Beleza? Vamos falar um pouquinho de Abraão, para poder a gente ir esperto para casa. Com Abraão, nós vamos ter a continuidade do pacto. Já deixamos Noé, está lá no capítulo 9, capítulo 12, nós começamos com Abraão. Por quê? Porque Noé morreu, né, gente? Preciso falar isso não, né? Hein? Você vai ter a continuidade do pacto com Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, você vai ter aí a continuidade. Com Abraão, a continuidade do reino de Deus. Com Abraão, povos espalhados e formações das nações, porque a promessa é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é para as nações. Com Abraão você tem o princípio da eleição. O Deus que elege através de Abraão, um povo através de Abraão, e através desse povo Deus quer discipular as nações. Isso é missões. Certo? E Deus vai mostrar para Abraão
e para todos nós que o diabo não tem nada. Tudo é de Deus. Do Senhor é o céu e a terra, e tudo que neles habita. Amém? Tudo que neles habita. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus vai tirar Abraão de onde? De onde? Do meio da idolatria. Os pais de Abraão eram idólatras. Capítulo 24 de Josué, Josué vai deixar claro isso. Os pais de Abraão eram idólatras. Os pais de Abraão viviam na Mesopotâmia. Meso, meio. Potamos, rio. Entre rios, Tigre e Eufrates. Não é isso? Os pais de Abraão viviam lá em Ur dos Caldeus, Caldeia, Babilônia, onde Deus depois vai enviar o seu povo para o cativeiro. Mas o capítulo 29 de Jeremias, quando o povo vai para o cativeiro, Jeremias escreve uma carta para os cativos dizendo: construam casas aí, tomem mulheres também e se casem aí. Vocês devem viver a vida social da Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia também é de Deus. Deus também está lá. Lá. Nem que for para punir a Babilônia. Nada é do homem, nada é de Satanás. Por isso Jeremias diz: vocês também aí na Babilônia poderão viver a vida aí, refletindo os mandatos de Deus. Deus está esperando isso. Deus quer testemunho deles lá, no meio do caos. Mas saibam que Deus também está aí. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração lá na Babilônia. Na Babilônia. De onde Deus tirou Abraão. De onde Deus tirou Abraão. Deus chamou Abraão quantas vezes? Deus disse para Abraão: sai da tua terra, como é que é? Da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quantas vezes Deus falou com Abraão? Quantas vezes Deus chamou Abraão? Uma ou duas? Por que duas? Por que duas? Só acertou, mas tu quer saber por quê? O capítulo 11 de Gênesis, versículo 31 e 32. Alguém leia? Gênesis 11, 31 e 32. Vamos rapidinho para ganhar tempo. Tomou a terra, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Então, em Arã, Deus havia chamado Abraão lá em Ur dos Caldeus. Ele sai com seus pais, o seu pai morre em Arã. E lá em Arã, Deus renova o chamado, para que ele saísse da sua terra, da sua parentela. Deus chama Abraão, o chamado de Abraão. No ministério existem muitos que são chamados pastores e poucos que são chamados a serem pastores. Deus chamou. O chamado de Deus é irrevogável. O chamado de Deus é soberano. O Kalel de Deus vem para os seus eleitos a quem Ele quer usar. O chamado de Abraão é específico. E Abraão recebe uma bênção. Eu vou te abençoar, de forma que você será um abençoador para as nações. Existe alguém aqui que é filho de Abraão?
Tem que ser. Você é filho de Abraão como? De que forma? Espiritualmente. Gálatas 3:9, 3:7. Então, se você é filho de Abraão, e a bênção é para Abraão, e a bênção é para os descendentes de Abraão, e se nós estamos em Abraão, nenhum encantamento vale sobre nós, nós somos abençoados do Senhor. Vão em paz, Deus abençoe.